Paz Família no Barco. Está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente dos estúdios No Barco, aqui em Guarulhos. Queria, desde já, pedir a você que evangelize conosco. Eu nunca vi que dificuldade é essa que o povo tem de curtir e comentar. Tão simples, né? Não dá trabalho nenhum. Ó, Luan, tá fazendo um zumbido aqui no meu ouvido. Não sei se Tem uma abelha no fone. tem uma abelha no fone. Beleza. Então, faça isso, né? Deixa aí sua curtida, seu comentário. Isso ajuda demais o nosso conteúdo aqui. É sempre um esforço, um trabalho. A gente está recebendo um convidado que fez uma longa viagem hoje para estar aqui conosco, só para a gente poder proporcionar conteúdo de qualidade na internet. E o que a gente pede para você é isso. Deixa aí uma curtida, um comentário. Não custa absolutamente nada, né, Celtinho? Exato. Isso é muito importante, né? Tanto pra. Como meu irmão sempre fala. A inteligência do YouTube é essa. É você que dá a inteligência pro YouTube. Então, ele vendo que o conteúdo é relevante, ela vai oferecer mais na medida que você compartilha, que você curte e divulga o trabalho. É isso aí. Sem mais delongas, queria receber aqui com muita alegria Márcio Pacheco. Tudo bem, Everton? Tudo bom? Tudo bem, Seja graças a muito, Deus, muito Celton. bem-vindo, viu? Eu que agradeço muito pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nesta manhã. Que alegria. Ó, é a primeira vvez que nós recebemos um parlamentar aqui no barco. Exclusivo. Que honra. É. Fazendo história, então. Aí, Hein? ó, O primeiro, né? Inaugurou aí a. Quem sabe depois dessa não vem mais, né? Exatamente. Que Bacana, bom demais. Acho que uma das coisas que as pessoas vão perguntar, mas como é que traz um político no podcast católico? Dá pra misturar fé e política? A gente vai tentar fazer essa junção da forma mais saudável possível nessa conversa de hoje aqui. Mas eu queria que o senhor pudesse trazer as credenciais aí de onde que o senhor veio, quem o senhor é, de forma muito breve aí para o nosso público saber quem está sentado na mesa do barco hoje. Bem, Everton, eu sou deputado estadual, então, do Paraná, né? Moro em Cascavel. Estou no terceiro mandato como deputado estadual. Antes disso, eu fui vereador do meu município por 2 anos. Fui presidente da Câmara, na verdade, né? Nesses 2 anos. Entrei na eleição, me elegi e já me tornei presidente da Câmara no primeiro dia, vamos assim dizer, né? E aí estou no terceiro mandato como deputado. Eu sou policial federal de carreira, né? Então também na Polícia Federal a gente tem essa oportunidade de estar na política, mas continuar sendo policial federal. Então fico licenciado, mas sou policial federal. Fui policial militar antes, né? E sou casado com a Silvana. Temos 3 filhos, o Rangel, a Mariana e o Theo. Graças a Deus, que aliás fez 9 anos agora, dia 26. Legal. O nosso filho mais novo, né? E estamos aí com toda essa participação na política, uma vida muito presente, por graça de Deus, também dentro da igreja, movimentos pastorais, né? Sou cofundador. Lá em Cascavel tem uma pastoral que é pioneira lá, Everton. Você falou da igreja com a política, né? Então, em Cascavel, por bênção do nosso então bispo Dom Mauro e hoje continuado do nosso bispo Dom José Mário, nós temos uma pastoral política. Legal. É a participação, a presença da igreja para dar o norte aos políticos do que são os valores da nossa igreja para que sejam defendidos dentro da política. Tudo que acontece na igreja, inclusive, é fruto de uma ação política também, né? Todas as leis que nós votamos ali estão para dar mais ou menos liberdade religiosa, inclusive, não só para a nossa fé católica, mas para todas as pessoas que professam algum tipo de fé. Então, a nossa participação na igreja, além da pastoral familiar, também tem uma participação na renovação carismática. Agora, graças a Deus, também sou campista, né? Tem um movimento muito forte lá na região oeste do Paraná, no Paraná, que é o acampamento, né? Está sendo uma graça extraordinária para muita gente lá. Então, uma participação muito presente, por graça de Deus, dentro da nossa igreja católica. Bem ativa aí, então, os movimentos. Legal. O deputado, então o que a gente queria perguntar para o senhor? Já começar assim direto. É importante, então, aqueles que professam alguma fé se envolver com política. Aí eu queria que a gente pudesse discutir o que é aqui. Qual o perigo que pode existir em associar as duas coisas, mas também qual o perigo de não se envolver. Porque se é verdade que, por vezes, você misturar o púlpito ou o altar com questões políticas pode subverter a fé de alguma forma, a gente já tem experiências como essa na igreja, como, por exemplo, o aparelhamento por parte da teologia da libertação. Isso é uma estratégia política de poder influenciar o povo dentro da igreja. Então, essa mistura, ela não é boa. Só que também não envolver a fé com a política, ou seja, não levar os valores para que isso seja pautado nas câmaras, enfim, pode ser que a gente fique refém de ideologias totalmente contrárias à nossa fé. Então, onde é que está o ponto de equilíbrio? Como é que a gente faz essa associação de forma saudável? Olha, Everton, existe uma diferença entre ser igreja e ser ideologia. Então, a teologia da libertação não é igreja. Ela é uma ideologia.
marxista. Então, assim, é a entrada forçada do marxismo dentro da igreja. Então, isso não é igreja. A igreja é aquela que nós professamos, é a nossa fé pautada, né, no tripé da Sagrada Escritura, do magistério e da tradição. Ponto. Não é o padre da teologia da libertação chegar e começar a colocar o mundo à frente do transcendente, né? Nós vivemos para o céu. Nós não vivemos para fazer um paraíso aqui na terra, que é como eles querem desenhar. Nós vivemos para fazer o bem, mas esse bem deve estar voltado para o nosso cantinho que a gente quer conquistar lá no céu. Então, na verdade, está muito mais em encontrar as pessoas que tenham compromisso com a fé verdadeira da Igreja Católica Apostólica Romana, do que você pensar nesse formato que as pessoas têm como igreja, que é a teologia da libertação, por exemplo, que não é igreja. Na verdade, é uma invasão dentro da igreja. Mas a participação, Everton, da igreja, dos fiéis, dos leigos na política, eu entendo que não é só importante, ela é fundamental. Se você não ocupa um espaço, ele vai ser ocupado por alguém que às vezes, normalmente, não professa os teus valores, não professa a tua fé. E vai lutar contra aquilo que você acredita. É o que nós estamos vendo hoje no nosso país, né? Nós vemos a nossa fé, os nossos valores, a vida, a liberdade, a nossa fé de maneira especial, né? As crianças sendo atacadas por ideologias, porque nós temos, às vezes, pouca participação de pessoas com fé dentro da política. Justamente porque se criou esse conceito. Na verdade, nós temos que, infelizmente, admitir que o próprio PT, lá atrás, quando nasceu com uma base bastante consistente dentro, vamos dizer assim, da igreja, né? Seja da teologia da libertação. Mas, enfim, a igreja deu. E eu acho que para as pessoas de bem, de fé verdadeira, que estavam na igreja, que viram a perversão que foi o PT depois, né? Porque no começo tinha um discurso ali, que é o que a esquerda faz. Eles fazem um discurso falso para enganar as pessoas e depois veem que, na verdade, é só o discurso, que a prática é totalmente diferente. Causava até uma esperança no povo, né? Falava, não, agora... Naquele momento causou, só que a decepção foi tão grande que fez com que as pessoas tirassem também e se afastassem. Olha, foi um desastre. A conexão da igreja com o meio político. Mas é um erro pensar isso. Ou cometeu-se um erro, vamos assim dizer, mas não é um erro que deve nortear agora a ação de um leigo dentro, sendo da igreja, falar, não quero participar da política. A política norteia tudo na nossa vida. Nós temos liberdade para estar aqui agora falando, Everton, com essa liberdade aqui nesse podcast, porque de alguma maneira nós temos liberdade. Essa liberdade ela é norteada por uma ação política, que hoje, infelizmente, está sendo também totalmente suplantada, lamentavelmente, de maneira abusiva pelo Supremo Tribunal Federal, por conta da omissão que nós temos do Congresso, que não coloca um freio nas ações do Supremo Tribunal Federal. Então, a participação de homens de fé verdadeira, que professam essa fé que nós professamos, ela é fundamental dentro da política, porque quem está lá para servir e não está lá para se servir da política, está lá para defender aquilo que nós acreditamos, é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus, né? A igreja tem esse entendimento de que a política é uma das formas mais altas de caridade que você pode fazer, porque você consegue, com uma ação tua, transformar a vida de milhões de pessoas, né? Nós vemos hoje, por exemplo, quantas famílias estão sofrendo por conta de uma ação, que ainda não política, de um governo perverso, ideológico, que ainda quer obrigar as crianças de 0 a 5 anos a serem vacinadas com a vacina do Covid, que já passou, não existe mais, por graça de Deus, né? Hoje está totalmente superado isso. Onde começou, as crianças não eram vacinadas no período mais crítico, né? Então nós temos, inclusive, eu sou autor, sou coautor, ajudei na relatoria de um projeto no Paraná, que é para proibir a obrigatoriedade. Nós defendemos a liberdade, Elton. Então nós não defendemos a proibição da vacina, nós defendemos a proibição da obrigatoriedade. Meu irmão, se você se sente seguro, você quer se vacinar, eu defendo a tua liberdade de fazer isso. Mas não venha querer obrigar as nossas crianças daqueles pais que não se sentem seguros, que temem que as consequências, as reações adversas sejam mais graves do que o custo-benefício não compensa. Nós temos que defender esses pais, essas mães. Então, mas isso acontece por conta de uma ação
política, nós temos que ter no Congresso, por exemplo, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, pessoas que tenham coragem de levantar a voz contra esses abusos que acontecem. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu entendo que é de fundo... Eu sou suspeito de falar, né? Mas eu busco viver dentro da política aquilo que eu entendo que é a vontade de Deus. E desejo muito fazer isso e rezo muito pedindo a Deus por isso, né? Que é muito diferente você viver para servir de acordo com a vontade de Deus, ou entrar na política para se servir. Então não é esse o projeto. O projeto, de fato, é viver uma vocação, é viver uma missão, né? Porque Deus nos dá os dons, Sim. nos dá os talentos, cada um de nós, para estar em cada um no seu canto. E Deus também dá os dons para quem quer fazer a boa política, a política que, de fato, honra o nome de Deus sempre, né? É o que eu busco. Eu entendo que é muito ingênuo alguém falar assim, você é da igreja, você não pode se envolver com política. Talvez, para um líder, por exemplo, um padre, não seja adequado. Sim. E isso, de fato, é um trabalho pro leigo. É o leigo Sim. que tem que se engajar. Agora, eu fico no questionamento seguinte, né? Onde está o limite do discurso? Porque, assim, tem gente que utiliza-se do altar mesmo. Pega Sim. um espaço ali na missa, sei lá, e vai fazer campanha política. Isso é um erro, né, Everton? O altar não foi feito para ser palanque. O altar foi feito para fazer o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para Deus. É ali que nós adoramos o nosso Deus de maneira plena, de maneira completa. Então, altar não é para isso. Altar é para elevar o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso entendimento a Deus. É o lugar onde nós estamos. Então, não é lugar em púlpito, não entendo que seja lugar de. Mas na vida cotidiana, mesmo os padres, né? Você dar um norte, o teu leigo às vezes está desorientado. Se você não tiver essa capacidade, essa coragem de dar esse norte para o leigo que está desorientado, porque vamos dizer assim, se é um padre que compreende o valor que tem da vida política numa comunidade, né, na sua comunidade, onde você, não estamos falando do Brasil, só estamos falando para a comunidade. Lá eu moro lá na comunidade Nossa Senhora Consolata. Lá tem muitas demandas, tem muitas pautas, né? Que enquanto nós estamos buscando o céu, nós temos que cuidar dos mais pobres, daqueles que mais precisam, das pessoas que estão precisando de um amparo ali, que é o meio político que vai acabar dando. Sim. Então, e se o padre, o bispo não tiver esse compromisso de dar, pelo menos assim, não é recomendar, mas é dizer, olha, esse político é um homem de fé católica, né? Ele realmente vive a fé católica, participa da igreja, enfim, participa da comunidade, né? Então, acho que é importante. O lance é preparar o espaço adequado para isso, né? Não utilizar, por exemplo, da missa para poder dessas orientações, porque acaba que tanto o político quanto o padre, ele é padre para todos os pensamentos políticos diversos. Ele não pode, então, segregar nesse sentido. Ó, eu sou um padre que tem uma consciência de direita. Então ele acaba... porque afastaria os fiéis, né? Afasta os fiéis. Os Sim. pensamentos. E a igreja é para todos. É para todos. A igreja é para todos. E da mesma forma, o político, que mesmo que ele seja um político de direita, ele tem que governar para todos. Para todos. Sem segregar, né? Exatamente. Eu acho que é muito a diferença básica, Everton, é assim, é você ser um político que vai na igreja ou você ser um católico dentro da política. Isso muda tudo. Sim. Entendi. Isso muda tudo. Então não é... Porque nós temos também os lobos em pele de cordeiro. Sim. Que sabem da força que tem a igreja, da força que tem uma comunidade, uma pastoral, por exemplo, e se envolve com o objetivo específico de conquistar aqueles votos, aqueles apoios que estão ali. São lideranças muito fortes. A igreja católica tem uma força extraordinária. Se envolver, elege quem quiser eleger. Então, existe essas pessoas que vão se envolver na igreja, que inclusive estão envolvidos em outros contextos que não, inclusive, tem uns que não tem nem sintonia com a igreja. É incompatível, né? Que é incompatível com a nossa fé Não católica. reza nenhum Pai Nosso, né? Não reza nem o Pai Nosso, né? Ou reza Pai Nosso para todo mundo, né? Só no Então, assim, agora, o diferente é você ser, de fato, um católico, que é muito difícil. Você ser católico dentro do mundo normal, até mesmo dentro da igreja. Em alguns aspectos já não é tão fácil católico, Sim, eu digo católico, né? No Sim, sentido sim. mais completo da palavra. Imagine ser católico dentro da política, que é um ambiente muito hostil. Uma coisa né? que eu escutei isso aí. O cara pode ter boas intenções, mas quando chegar lá não dá pra fazer nada. Isso é verdade? Não é, velho. Imagina. Isso é um absurdo. Em todo lugar que você tá, não é só na política. Se você quer fazer, você tem condições de fazer e fazer muito. Inclusive, eu digo assim, tem muitas pessoas que dizem assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Todas as grandes mudanças que aconteceram no mundo, Everton, se você for prestar atenção, Elton, foi, em geral, uma pessoa que puxou a fila. Foi uma pessoa que trouxe a ideia que no começo sempre parece uma loucura e depois se mostra que de fato era uma ideia extraordinária que as pessoas do seu tempo às vezes não conseguiam compreender. E às vezes dentro da política
é uma pessoa que faz acontecer todo um movimento que puxa, que conquista, que convence muitas pessoas. Então, quem muda de fato o mundo não é toda a população. São uma ou duas ou três pessoas que puxam o todo. Então, uma pessoa dentro da política pode fazer muita diferença, e digo isso com muita realidade naquilo que eu vivo. Muitas das ações que aconteceram no estado do Paraná, por exemplo, ações em geral em defesa realmente dos nossos valores, nossos princípios, aconteceram porque eu tive a ideia, construí o texto, tive essa capacidade de articulação política interna. Então, eu sempre digo, o meu sonho é um dia conseguir colocar um católico de verdade dentro de cada Câmara Municipal. Olha. E é verdade, eu trabalho com esse projeto ainda, Elton. Um dia eu ainda vou, com a graça de Deus, conseguir ajudar nisso, porque não precisa ter, tem que ter uma pessoa com o olho aberto para ver o que os outros estão propondo, então assim, saber o que pode propor, para você ser um defensor da nossa fé. Então você tem que ser uma pessoa que tenha também um certo conhecimento realmente da fé, porque senão vai ser engolido pelo sistema, porque realmente o sistema é agressivo, você tem que saber defender. Eu vou defender a vida, tá? Mas você tem que estudar isso, meu irmão. Se for defender a vida, por exemplo, com uma pessoa que é contra a vida, você vai ser esmagado pelos argumentos falsos, mas muito convincentes. Estão preparados, né? Porque o argumento raso, ele é muito convincente. Então você tem que ter profundidade, tem que estudar. Não vai justificar você falando pra toda uma massa que não pode... Que é a favor da vida porque porque matar é pecado. Exatamente. Você nem aquele pode. que não tem uma ligação de fé não vai se importar com isso. Você tem que usar a ciência, mas tem que conhecer, tem que defender com um argumento não pautado, por exemplo, necessariamente na fé. E tem que ter capacidade de defender. Eu sou contra a ideologia de gênero. Mas você tem que saber do que você está falando. Da onde que vem a ideologia, o que é ideologia de gênero. Senão você vai ser engolido, porque a esquerda, Everton, ela é muito preparada. Né? Infelizmente utiliza desse preparo, desses talentos que Deus também deu para eles também, né? Que permite que eles assim ajam de alguma maneira, mas eles são muito preparados para vender uma narrativa, porque a narrativa é aquilo que se cria, não é aquilo que é verdade. Nós trabalhamos com a verdade, mas a verdade ela sempre prevalece a narrativa se a verdade for conhecida. Então você tem que estudar, conhecer a verdade, né, para daí lutar. Então, ter uma pessoa que tem uma capacidade também, não adianta só querer ser famoso dentro da igreja e vai se tornar político, por exemplo. Mas se não tiver dom, não tiver capacidade também de ter essa leitura, vai ser engolido. Então, tem que ter uma certa astúcia ali, né, também. Oração, articulação, muito bom. Oração dentro da política, oração, articulação e capacidade de poder dialogar com o público interno na política. Não adianta também virar também uma ovelha negra ali que briga com todo mundo político, você não consegue aprovar nada. Então assim, eu não concordo com isso, se você não conseguir dialogar com o meio político, você não consegue pautar um projeto. Então você tem que ter essa capacidade também de articulação interna e essa capacidade de interlocução com o público que você representa. No nosso caso, a nossa igreja, por exemplo. Eu quero aproveitar o que o deputado está falando, porque assim, tem gente que fala assim, você é um representante católico dentro da política. Aí acha que vai pendurar um pingente de Nossa Senhora e isso vai bastar. Não é. Você tem que saber o mínimo que um católico deveria saber. É ou não é? Exatamente. E para ajudar você a saber o mínimo que um católico deveria saber, deputado, a gente tem um curso aqui que ensina as verdades elementares da fé católica. Que maravilha. Então a gente pegou o Destrinchou o Credo. São 20 aulas de 30 minutos com diversos padres, né? Pessoas muito mais preparadas que nós. Então, ensinaram assim, o que um católico no mínimo deveria saber. Então, você quer estudar um monte de coisa aí, não sabe por onde começar? Comece por aqui. O link tá em algum lugar aí. Comece a se preparar para dar uma resposta adequada a quem pedir razão da sua fé. Como é o nome do curso? Lembra? O mínimo que um católico deveria saber. O nome do curso é esse. O mínimo que um católico deveria saber. Então, pesquisa aí e faz aí, né? Vamos ver. Só ler o QR Code aí, ó. Oi? Só ler o QR Code. Tem um QR Code aí na tela. Se ele falando a respeito dessa atuação, porque uma vez teve um padre da diocese que ele abriu um espaço dentro da igreja, ele conseguiu um espaço para que candidatos a deputados viessem para colocar suas pautas, tudo que eram suas propostas políticas, e ele ficou muito neutro. Eu achei isso muito interessante, porque ele deu espaço para que todos ali pudessem colocar, e ele falou, não vou tirar foto com nenhum, porque eu sei que vocês vão aproveitar disso para alguma coisa, então eu dou espaço para falar. E eu coloco aqui a Assembleia e ela pode fazer pergunta para vocês. Então, eu achei muito interessante nesse sentido. Teve um incentivo na participação dos fiéis ali na política, né? E foi muito positivo, porque ele ficou neutro e, de certo modo, incentivou o povo a ter um interesse. Então, assim, a gente pode perguntar a respeito de temas como o aborto, quem era a favor, quem era contra, e você sabia que alguns titubeavam ali na hora de responder, porque estava totalmente fora do contexto dele. Assim, eu queria sugerir, Everton, eu sei que no barco aqui tem um alcance muito grande, especialmente no meio católico, por graça de Deus. Eu acho que esse projeto que nós criamos lá em Cascavel,
da pastoral política é um projeto que deveria ser uma referência para muitas realidades. Eu acho que os padres que nos acompanham, os leigos que nos acompanham, que se interessam, que entendem que a política é importante, deveriam provocar os seus párocos, os seus bispos, para que possam, quem sabe, instituir, ainda que não seja, de fato, no primeiro momento uma pastoral, mas que seja um movimento onde possa... Porque se você não acolhe o leigo que está lá, que é católico, mas se você não tem um ambiente na igreja onde ele também se sinta acolhido, para ter, inclusive, uma orientação, ele acaba ficando distante desse ambiente, que é um ambiente extremamente saudável da igreja. Então, acho que essa ideia da pastoral política em todas as arquidioceses, por exemplo, porque daí você coloca, não é o púlpito, não é o altar, mas é um O grupo... espaço adequado, né? O espaço adequado para ter ali os vereadores que são católicos e para o bispo e os padres orientarem, né, como que deve, então, quais são realmente os valores, os princípios da igreja, que às vezes muito católico Exato. quer defender, mas não sabe defender. Inclusive para fomentar as vocações políticas, né? Porque você fomenta a vocação religiosa, maravilha. Mas, por exemplo, tem ocasião que a gente vai votar e a gente não tem opção nenhuma. É. E Fica de mãos atadas. se você se você reprime, por exemplo, você enterra os talentos das pessoas. Tem leigos dentro da igreja que são pessoas, seriam políticos fantásticos. Mas por conta desse conceito, não pode misturar a igreja com política, não sei o quê, a pessoa acaba, às vezes, enterrando um grande talento, que seria um grande serviço, no sentido mais literal da palavra, seria um grande serviço para o país, para o estado, para o município e para a igreja, para os valores, para os princípios nossos. Mas por conta desse conceito equivocado que se acabou se construindo, a pessoa acaba falando, não, mas eu não vou entrar porque a política só tem bandido e política só... E, cara, Ou então não a é ilusão disso. também de achar que você não vai poder fazer nada. Exatamente. Mas o senhor citando a frase, né? O ditado popular, que uma andorinha só não faz verão, quebrando esse mito, porque eu vi o senhor compartilhando muita coisa a respeito do Nicolas, né? Sim. Você vê o movimento que causou toda a ação dele. de Quando poder- começou? Começou ele sozinho. Começou ele sozinho. Foi, virou gigante lá na frente lá. Eu até brinco assim. E eu falo assim, porque é uma pessoa que tem um posicionamento cristão. Sim. Então, assim, não teve medo, ele coloca, Aham. expõe tudo isso, então acho que dá força pra todo mundo que é da igreja poder se manifestar mais politicamente. Eu até sempre falo assim, eu penso assim que as andorinhas que fazem verão, eu penso que elas são puxadas por uma. Tem uma que puxa a fila. Sim. Entendeu? Então são várias que fazem verão. Exato. Claro, pra você aprovar um projeto, você precisa de vários votos. Mas esses votos, eles vão a partir da tua capacidade de articulação, de argumentação. Então, é uma andorinha que faz verão, na verdade, com muitas acompanhando essa andorinha que puxa a fila. Então, faz muita diferença, sim, uma pessoa dentro da política. Por exemplo, nesse momento, a competência legislativa, nós falávamos um pouquinho disso antes, né, Everton? A competência legislativa dentro de uma Assembleia Legislativa e de uma Câmara Municipal, ela é bastante limitada. Então, a Constituição, ela limita muito a competência. O que é competência legislativa? É o que você pode legislar, como vereador ou como deputado estadual, né? Eu estou no 3º mandato como deputado estadual, nesse momento sou pré-candidato a deputado federal, justamente porque sei que no Congresso você tem uma liberdade quase que total de fazer projetos, de pensar ideias e defender o que nós defendemos com mais força. Mas, por exemplo, você vai falar sobre pauta de vida, por exemplo. Nas assembleias é muito limitado. Você não pode legislar quase nada sobre isso, sobre liberdade, um monte de coisa. Só que, por exemplo, aí você cria uma ideia. Nesse momento nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná um projeto, por exemplo, extremamente difícil de aprovar, porque a esquerda se levanta demais contra toda a pauta que você coloca para defender a vida. Nossa. Você não consegue entender como é que uma pessoa tem a capacidade de ter nascido por graça de Deus e por esse direito que ela teve, e lutar contra o direito de outras pessoas nascerem, cara. Assim, é uma coisa tão medíocre, sabe? É tão pequeno. Enfim. Mas enfim, nós vamos O dano da ideologia na cabeça da pessoa é um negócio absurdo, né? Então, assim, nós estamos trabalhando agora um projeto, Everton, que obriga os hospitais e clínicas públicos e particulares a repassarem todos os números relativos aos abortos que acontecem. Porque nós não temos hoje números. E as pessoas, assim, elas não sabem, Everton, que, por exemplo, que o aborto, elas pensam assim, o aborto é uma solução. E o aborto é apenas o início de um problema muito mais grave, que vai trazer consequências gravíssimas a curto, médio e longo prazo para a mulher. Então, assim, nós temos que defender o direito da mulher. Sim, mas não fala das consequências possíveis de um aborto, por exemplo, físicos, inclusive. Quantas mulheres se tornam estéreis, quantas mulheres acabam tendo, com dados estatísticos, inclusive depois uma possibilidade muito maior de ter câncer de mama, porque você interrompe um processo natural que o teu corpo está desenvolvendo, Sim. no caso da mulher, né? E as consequências que tem, a sepse, por exemplo, que é uma consequência quando o aborto não é
bem sucedido, que fica ali alguma parte da criança que sem a mãe perceber, quando ela percebe já está com uma doença um problema chamado sepsis, que acaba levando em geral à morte da mulher. Então você aumenta o número de abortos, você aumenta o número de mortalidade materna. Se o fato é pensar a mulher, e nós pensamos, quem defende a vida da criança e da mulher. Então, assim, é uma perversão, parece que pensa que quem defende a vida só defende a vida da criança. Nós defendemos a vida da criança e da mulher. Então, assim, esse projeto é um projeto importante que vai permitir que a gente tenha acesso aos números, inclusive a pensar em políticas públicas para as mulheres, para dar amparo, inclusive, a elas. Antes, durante e depois, porque as consequências psicológicas que ficam, por exemplo, depois de um aborto, são incomensuráveis. E não tem acesso a esses números hoje? Não tem acesso a esses números. No Brasil, você não tem acesso a esse número, por exemplo. Você não sabe. Se você tentar pesquisar, você vai ter no máximo o número de mortalidade materna. São números muito... Especulativos. Especulativos, assim. Não necessariamente especulativos, mas assim, você não tem um número específico. Eu quero saber quantos abortos foram realizados lá no estado tal. Você não vai ter esse número. Seja mesmo espontâneos, porque o aborto espontâneo, que não é provocado, que nós estamos contra o aborto provocado, porque espontâneo não tem como ser, né? É uma coisa natural. Mas o aborto espontâneo também, ele traz consequências para a mulher. Tem mulher que vive sofrendo com isso, mesmo não tendo culpa nenhuma daquilo. Então nós temos que cuidar. Como nós vamos cuidar dessa mulher que ficou com trauma? Com um problema que está ali e não tem política pública para isso. Isso é muito interessante o senhor colocar, porque teve um debate que ficou muito famoso de Dom Dilo, lá no Roda Viva. E um pastor anglicano, ele defendia o aborto, que é um negócio... Só que ele colocava dados de mulheres que sofriam aborto clandestinos que eram falsos. Daí o Dom Dilo falou, mas se é clandestino, como é que você chegou a esses números? Que não tem registro nenhum. Então, assim, por isso que essa lei eu vejo que tem uma importância e uma relevância muito grande para poder combater, né? Porque quando se joga número só para querer fazer barulho... Porque daí sendo o número oficial, que é o que nós buscamos, que vai ter que ser divulgado pela Secretaria de Estado. Sim. Então, assim, pode até ser falso, mas é difícil. Por quê? Porque se é muito mais fácil provar quando o número é manipulado, se ele é oficial. Né? Então é mais difícil. Então é um projeto bacana e enfim, estamos trabalhando, mas é uma dificuldade. E essa questão do aborto hoje, de estado para estado, ela muda a legislação ou é federal? É totalmente legislação federal. Então, por exemplo, eu estou legislando sobre isso, mas eu não estou legislando sobre o aborto. Você entendeu? Eu estou legislando sobre números do aborto. Que é diferente. Agora, eu não posso falar, eu quero proibir o aborto no meu estado. Eu quero alterar a Constituição do estado para colocar aqui, a vida ela começa na concepção. Que ficou essa lacuna na nossa Constituição e por isso que o próprio STF fica agora legislando, trazendo para si essa responsabilidade que não é dele, esse absurdo de querer legislar, né, a favor do aborto, que é o que está acontecendo. O que acontece com a pauta abortista no mundo? Eles não conseguem aprovar pelos congressos na sua grande maioria, porque o povo é contra o aborto. Então eles vão por essa articulação por meio subversão do poder, né? do poder judiciário, que são muito menos pessoas, que não têm o poder para legislar, mas que acabam tendo esse poder da caneta de poder fazer isso que eles fazem. Eu vejo também, ó, deputado, que tem uma minoria, na verdade é uma minoria que é doutrinada a quando tem um movimento que está sendo discutido essa pauta, eles se colocam lá para protestar, para gritar, fazer barulho. Desse lado, que é contra o aborto, que tem pessoas que são a grande maioria, você enxerga também que tem uma atividade delas para tentar impedir ou não? As pessoas são contra, mas não tem tanta parte ativa para estar lá na câmera, tá na porta, tá levantando bandeira também para tentar ajudar, né? Porque isso, de certo modo, mostra um posicionamento do público, que eles querem. Eu tava vendo uma pesquisa agora, vindo para cá, inclusive, por acaso apareceu no meu Instagram ali, uma pesquisa que passou na CNN, não lembro qual que é o instituto que fez agora, mas tá lá no Instagram, vai conseguir localizar. Acho que foi o Maurício do Vôlei que publicou, se não me engano. Que 68% da população brasileira é contra o aborto. Agora, né? Sim. Mas é o que você falou, outra pessoa é contra, tá, meu irmão? Mas e aí? O que você tá fazendo? Só falar que é contra? Entendeu? Assim, então, se envolver um pouco mais, ter um pouco mais de presença, procurar acompanhar. Você votou em quem para vereador? Você votou em quem para deputado estadual? Votou em quem para deputado federal? O que ele tá fazendo para defender, para tentar, né, fortalecer essa pauta pró-vida, que é o desejo. Imagina, o maior projeto que Deus fez, Herbert, foi o ser humano. É o maior projeto. Então, assim, a redenção, claro que a redenção depois em Jesus Cristo é maior do que a própria criação. E é pelo ser humano também. Mas é pelo ser humano. Jesus só fez tudo que fez pelo ser humano. Então, assim, é o número 1 pra gente
pautar e trabalhar, né? Mas as pessoas, às vezes, elas ficam muito no seu desenvolvimento, na sua vida particular. Eu sou contra, tá? Mas enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal tá lá, né? Fazendo daquela ADPF lá um palco para legislar a favor do aborto. Eu queria recomendar aqui, Elton, se as pessoas que se interessarem por essa pauta, Boa. é um curso, inclusive, que eu já vi 2 vezes, né? Estou vendo agora quase Aí, pela ó, o terceira. Luan achou aí, ó, Colocou o a dado ali da olha aí. matéria. pesquisa que o senhor falou. Olha aí, então bacana, tá vendo? Poder data. 68% são contrários à liberação do aborto. 22 favoráveis. Esses 22 é E o tem, pessoal. e tem os neutros ainda que não tá aí, né? Também não. É, Mas é. é 3 vezes mais quem é contra do que quem é a favor. Exatamente. Então, assim, pelo Congresso jamais vai passar uma pauta pro aborto. E eles falam assim, mas o Congresso não está legislando. Mas já está legislado, meu irmão. O que está na Constituição? Que todo ser humano tem direito à vida. Perfeito. Só que eles começam a adjetivar a vida, né? Mas é a vida em condições, é a vida... Não, mas é a vida. Ponto final, entendeu? A vida, e ela começa na concepção. Então falta colocar isso, que com a graça de Deus o Congresso ainda vai colocar esse pontinho com essa emenda parlamentar, essa PEC, né, para pegar e alterar isso. Mas Porque se eu a só- mulher, Deixa eu ela concluir. ela começa um pré-natal quando se descobre ali já, né? É. Por que tem aquele cuidado? Porque já existe a vida, né? Essa pauta é uma pauta que aquece, a gente fica só falando, mas assim, É. quero recomendar. Sim. É um curso que eu vi, tem 2, inclusive, tem um não me lembro o nome, mas no Brasil Paralelo. Assim, é um curso chamado Aborto. Então são 5 aulas, assim, desmonta de fato todas as falácias Muito bom. pró-aborto que existe no mundo e no Brasil, com pesquisas, com dados, com números verdadeiros pegados de dados oficiais. Então, curso muito bom chamado Aborto. Eu não me lembro o nome do professor que faz o curso lá, mas são 5 aulas. Começa falando de todas as narrativas que existem e ele vai mostrando com dados, com números, estatísticos, inclusive, toda a desconstrução dessa farsa que é a favor do aborto. Então, vale muito a pena ver o curso realmente para ter argumento. Quem quer defender a vida tem que saber o que dizer. E para saber o que dizer tem que estudar. Então, é um tempo que vale a pena. São 5 aulas. Perfeito. Muito bom. Um curso chamado Aborto do Brasil Paralelo. Boa. Essa pauta, ela fica oscilando, né? Aparece um escândalo maior, dela passa um pouco, aí... Só que eles não desistem nunca de tentar passar ela pelo Congresso ali, enfim, ou forçado na caneta de outra instância de poder ali, né? Mas como é que tá hoje? Porque teve um levante muito grande pra DPF 442, não foi? Acho que barrou naquele momento. Agora como é que tá? Tá em silêncio? Não tá falando muito? Como é que tá essa questão de maneira geral, assim? Eles são muito articulados, né, Everton? Assim, nesse momento tá em silêncio, mas tá lá a DPF, né? Agora o Barroso, quando a Rosa Weber, né? Eu vou me aposentar, mas eu quero fazer o voto sobre a DPF 442. Eu sou a favor, né? A Rosa Weber falando. Aí o Barroso, eu vou me aposentar, mas eu quero fazer o voto em relação à DPF 442, se manifestando a favor do aborto. Então eles estão construindo um cenário que, se o Congresso não se movimentar de maneira muito objetiva para colocar na Constituição, que de fato começa desde a concepção, eles vão naturalmente e infelizmente avançar para essa pauta abortista. O Supremo Tribunal Federal hoje está completamente tomado por pessoas que estão lá por atuação ideológica, de esquerda, a maioria deles, sem nenhuma dúvida, favoráveis à pauta abortista, né? E além disso, tem a pauta 2030 da ONU, por exemplo, que trabalha também com isso, para trabalhar inclusive com os acordos internacionais, né? Que também vai acabar trabalhando nesse sentido. Então, é uma luta muito grande, nós precisamos de muita oração e de homens de fé e de coragem para estarem, né, no Congresso, por exemplo, para de fato ser uma voz ativa para defender esse valor tão caro, né, para a nossa fé. Eu queria mudar um pouquinho de fala, mas eu queria lembrar algo que aconteceu ontem e que envolve muito o meio católico, que foi a fala de um padre no Santuário Nacional de Aparecida, justamente colocando um A pejorativo na ação do Nicolas. Sim. Né, que foi Repercutiu bastante, né? foi o que a gente tá falando, utilizasse do espaço ali. Que É o não que eu próprio- falei, não é lugar. Não é, né? Altar não é feito para ser palanque político. E digo assim em qualquer aspecto, entendeu? Eu acho que assim, não é lugar. Tem tantas maneiras de se manifestar, tem rede social, tem a comunidade, tem rádio, tem aqui um podcast, Pois tem é. não precisa ser no púlpito, na minha avaliação. É claro que quando existem padres de coragem que conseguem, com alguma habilidade, fazer um link de fato, que tenha conexão com o evangelho e mostrar um fato na realidade acontecendo, você consegue ali, né, ter uma conexão e ver com bons olhos, assim dizendo, né? Mas eu acho que deve ser evitado dentro do possível, porque acho que senão confunde.
né? Quem faz muito isso é padre linkado à teologia da libertação. Né? Quem está linkado com a igreja não é espaço. Não é espaço. Vai na tua rede social, comenta lá, mas não tem que ficar fazendo isso, na minha opinião, né? Em púlpito, na hora da homilia, não é um ambiente. E é importante dizer que aqui não é defendendo nada, porque nem quem é de esquerda deve fazer, mas também quem é de direita também não. Exatamente. Né? Respeita Exatamente. o espaço. É bom, né? Quando a gente ouve, por exemplo, existem sacerdotes também que vão lá e falam umas verdades que você fala assim, nossa, né? Como que teve coragem de falar isso, né? Mas é muito bom que esteja muito conectado com o evangelho, realmente, se for o caso, para dar um exemplo, por exemplo. Mas, no meu entendimento, deve ser evitado. É porque a gente precisa ser coerente nesse ponto. Como a gente tem um pensamento mais direcionado para a direita, pautas conservadoras, então a gente se alegre quando o padre se manifeste a favor do que a gente pensa. Sim. Mas a gente precisa ser coerente. Se a gente não quer que fale de uma pauta voltada à esquerda, a gente também pode querer que fale uma A pauta... gente tem que ser isento do que seria ideologia, né? Por Se exemplo, ele for pregar, defende- seja defende alguma o coisa valor. do que é reto Defende e o correto. valor. Não? Quando você vê, por exemplo, um padre, um bispo falando, por exemplo, nós temos que combater o comunismo. Isso é uma pauta de igreja ou é uma pauta política? É uma pergunta para se fazer. Porque o comunismo, a primeira tentativa é destruir a igreja. Sim. Então isso é uma pauta de igreja. Muito bom. Então quando você vê algum padre, algum bispo falando, olha, nós temos que combater o comunismo, porque o comunismo é uma desgraça, né, que vende uma ideia falsa para as pessoas incultas que não conseguem perceber o mal que é isso e não sabem que na essência do comunismo está a destruição da igreja. Então nós temos que separar também o que é política e o que é a defesa da própria fé católica. Porque isso fica Legal. tão Então, claro, então, principalmente no papado de João Paulo II, né? Sim. Ele falava muito a respeito Exatamente. disso, né? Dom Adair é um combatente, né, que tem coragem também de fala fazer abertamente, né? o que tem que ser dito, né? Então, mas enfim. Sim. Um outro assunto que ficou bem em voga, assim, e tal, e tomou as redes sociais, foi a questão do deputado lá. É deputado, né? Você vereador? Renato Freitas. Que se envolveu numa briga, tomou um soco do cara lá, e aí o senhor se tornou o relator da cassação do mandato dele, não foi? Queria saber como é que chegou isso pro senhor e por que a iniciativa se Então, envolver. Everton, o deputado Renato Freitas, ele é um deputado do PT, né, do Paraná. Ele se elegeu vereador e daí, enquanto vereador, ele invadiu aquela igreja, Foi. né, invadiu no meio de uma celebração e tal, né, e fez um escarcéu, vamos assim dizer. E por causa disso foi, inclusive, impetrada uma ação por cassação do seu mandato como vereador. Ele foi cassado como vereador. E aí o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, o ministro Barroso, determinou que ele retornasse ao cargo, lhe deu novamente os direitos. E aí, com esse escândalo, mas que agrada as pessoas que pensam como ele pensa, e infelizmente hoje são muitas pessoas que não têm noção do mal que fazem, né? Às vezes não compreendendo o que estão defendendo, ele acabou se tornando deputado estadual. E como deputado estadual, tem muitas situações, não é só esse processo. Hoje, nesse momento, tem vários processos que estão em andamento envolvendo, né, o seu mandato parlamentar. Esses dias atrás, por exemplo, nós julgamos um processo no qual ele tinha participado de uma invasão da Assembleia Legislativa, né, de professores, lá, de pessoas que estavam lá fazendo manifestações, mas a postura dele foi muito inadequada do ponto de vista ético com a Assembleia Legislativa, e o Conselho de Ética entendeu por uma punição para ele por 30 dias, né, de cassação de alguns direitos dele dentro da Assembleia. Ele recorreu, ganhou, perdeu de novo, enfim. Mas agora a Justiça está entendendo que o Conselho de Ética estava correto e eu sou membro do Conselho de Ética, né? E aí, então, dentre vários outros processos que tem esse processo que foi o que teve a maior repercussão em nível nacional, que é dele se envolvendo numa confusão, numa briga, efetivamente, né? Fisicamente falando, no centro de Curitiba. E aí acabou caindo para mim a relatoria desse processo. Então eu sou o relator desse processo no Conselho de Ética, que devo aí conduzir as investigações e o parecer que vai nortear o entendimento, né, dos membros do Conselho de Ética, e sendo, por exemplo, se avançar para um processo de cassação, vai para o plenário para ver toda a votação. Então é um processo bastante burocrático, já começou no ano passado, teve agora o recesso parlamentar. Hoje, inclusive, estou aqui em São Paulo agora nesse momento, mas hoje à tarde, né, nós teremos lá a primeira reunião do Conselho de Ética na Assembleia Legislativa, e será para debater também esse processo, porque ele teve 10 dias do ponto de vista regimental para apresentar a sua defesa prévia. No meu entendimento, já venceu no ano passado e até agora não foi apresentada a defesa prévia. Então vamos ver como é que o Conselho de Ética vai se comportar, o presidente vai se comportar em relação a essa avaliação do prazo. Mas sou o relator desse processo, vamos cuidar desse processo com toda a responsabilidade que a Assembleia Legislativa espera e o povo também assim deseja. Né? Eu vi que teve
Até virou matéria, né? Dele tentando colocar em xeque a imparcialidade do senhor também, no caso. Com ele, como se o senhor estivesse puxando a sardinha pro lado contra, tentando. Ele fala, por exemplo, O que foi que causou essa acusação dele? Ele fala, por exemplo, que por eu já ter feito posts expondo o comportamento dele, por exemplo, que por isso eu seria suspeito na condução do processo. Por exemplo, é uma avaliação que ele faz. Olha, mas como que você tem um político sem ter lado, sem ter posição? Não existe. Até os que são em cima do muro têm lado. Sim. Né? E eu, evidentemente, que eu tenho. Agora, o que nós vamos fazer o julgamento nesse processo, e que deve ser o papel de um relator, Everton, é julgar o fato, a ação, que por acaso foi ele. Mas se fosse qualquer um outro deputado, de esquerda ou de direita, a população, como é que julgaria? Não a população, o próprio Conselho de Ética, do ponto de vista regimental, julgaria aquela ação, aquela briga, aquela confusão. O que isso representa para a Assembleia Legislativa do ponto de vista ético, né, de decoro. Então, não é o deputado Renato Freitas em si que é julgado. É julgado a ação que ele fez, que no caso foi ele. Se fosse um outro deputado, seria julgado igual. Sim. Então, é evidente que a gente tem que ter essa maturidade de separar as coisas. Eu tenho a minha posição política, mas eu tenho que analisar o fato. É caso, segundo o regimento e segundo a Assembleia Legislativa, de cassação, de punição, qual é o fato que, a consequência que de fato é razoável para aquela atitude. Então, cada cidadão tem a sua avaliação e eu, como parlamentar, tenho que analisar a ação. Então, certamente ele vai o jeito de se defender, muitas vezes atacando, né? É o caminho que ele vai talvez percorrer, mas é evidente que nós vamos ter toda a isenção e imparcialidade para julgar a ação, o fato praticado e não a pessoa em si. Perfeito. Mas no caso dele, Pode falar. no caso dele, o problema é porque ele é uma pessoa pública que se envolveu na briga ou o motivo da briga? Ou as duas Eu coisas? acho que as duas coisas, né? Acho que assim, você tem quem está no meio público, nós significamos, né? Então a nossa postura, a nossa conduta, ela significa muito para a população. Então nós temos que ter uma conduta adequada, por isso é quebra de decoro parlamentar. Então tem que ter um decoro. Quem é político tem que ter um decoro, tem que ter um comportamento adequado com o cargo que exerce. Tem que ser Todo e exemplo, qualquer né? político tem que ser exemplo. Exemplo de alguma coisa. Nós esperamos que seja exemplo para o bem, porque é bom, porque é correto, porque a sociedade assim entende ser bom. E ao mesmo tempo a ação em si, né? Que daí já está conectado com essa questão. Aquela ação, ela é razoável para um deputado, né? Então isso é o julgamento que vai ser feito e a análise que vai ser feita por mim como relator e depois pelos demais deputados, seja do Conselho de Ética ou seja do plenário da Assembleia. Nesse sentido do decoro, eu acho muito interessante, né? Porque até por parte também do cidadão, ele deve o respeito ali com aquele que está no cargo de autoridade. Então, do mesmo modo, a postura daquela pessoa que tem a sua autoridade também, acho que julga justo, né? Nesse sentido. Porque se você comete um ato contra alguém do poder público, tem que pagar também por isso, né? E toma uma repercussão. É um pouco do que o Everton falou. Eu acho assim, quem é deputado de direita? É deputado de direita, mas ele tem que cuidar do bem comum de todos. Sim. Quem é deputado de esquerda, né, também tem esse dever, na verdade, Exato. de representar, evidentemente, quem o elegeu, mas ao mesmo tempo as suas ações têm que ser condizentes com o bem comum da sociedade Perfeito. como um todo. Não é só, ele não tem que fazer ações que condizem com aquilo que o público dele. Não estou falando dele especificamente, estou falando de qualquer deputado. Né? Aquilo que o seu público. Não. Tem que defender o que seu público espera, mas ao mesmo tempo tem que pensar em comportamentos e ações que representem, né, a toda a sociedade, que façam bem para toda a sociedade. Perfeito. Eu ia perguntar pro senhor a respeito da PL da dosimetria, porque eu vi que o senhor divulgou bastante a respeito disso também, porque ela visa justamente, não sei se seria a palavra, de minimizar talvez uma pena que não fosse justa para aqueles que estavam principalmente no ato de 8 de janeiro. E o que o senhor fala a respeito disso, o que o senhor pensa, assim, para trazer mais luz também pro povo que viu toda essa ação, pessoas ali que demonstravam pessoas de bem, pessoas de família, que tomam uma paulada do negócio que fica meio sem sentido e a gente sem saber se de fato existia algum sentido para as punições ou se de fato foram injustas. Essa coisa pessoal, né, também. Os danos que foram causados, Elton, nos movimentos, né, judiciais para as pessoas que foram submetidos a esse processo de julgamento, por exemplo, os danos são irreparáveis. Então, por exemplo, você pega como é que você sustenta, como é que você alicerça uma mulher que estava lá no movimento, desarmada,
sem nem pensar em golpe. E vai lá e escreve, perdeu o mané numa estátua que algumas horas depois tinha sido lavada, e uma pessoa dessa é condenada a 17 anos de cadeia. Meu irmão, sentido se alguém conseguir defender isso, e infelizmente existem muitos, né, que por doutrinação política acabam repetindo como papagaios aquilo que alguns dizem, né, e acabam defendendo isso com unhas e dentes, infelizmente, né, por essa alienação política. Mas é o mais completo absurdo que você pode imaginar. E essa mulher, ela ficou presa longe da sua família por quantos anos? Então não existe projeto de lei que possa reparar isso, entendeu? Não existe. Mesmo que desse um retorno financeiro para essa mulher, por exemplo, não poderia reparar o dano que foi causado para ela, para o seu psicológico, para a sua família. E estou falando desse exemplo, mas existem inúmeros outros exemplos, né? Então, esse PL da dosimetria é evidente que ele não é o adequado para reparar os danos que foram causados. Mas ele é, na política, nunca é, Everton, o que você deseja fazer. A política é sempre o que é possível fazer. Entendi. Você vai no limite do que é possível. Eu defendo tantas pautas, né? Mas eu não consigo aprovar todas elas. Porque é um conjunto, é uma conjuntura enorme. Então, os deputados que entendem, que compreendem o quanto esse 8 de janeiro foi uma grande narrativa criada de maneira fundamental para retirar o Bolsonaro da disputa das eleições nesse ano de 2026. Esse foi o grande, né, movimento que foi feito, muito bem articulado, muito bem construído, com falhas absurdas dentro do processo regular, né, penal, com cerceamentos de defesa muito fortes, né, na minha avaliação, prisão de pessoas dentro de um ambiente bastante repugnante, assim dizendo, né? Pessoas que não tiveram direito, não tiveram acesso às suas famílias, não tiveram acesso a uma defesa correta do ponto de vista processual penal. Então foram consequências muito graves que essas pessoas sofreram e que ainda estão sofrendo, porque apesar do Congresso ter aprovado, sem muita surpresa, né? O Lula vai lá e veta ainda. Então agora na tentativa de derrubar o veto do Lula para, nesse momento, fazer o que foi possível. Fazer o que era possível. É lógico que se buscava e se busca a anistia, né? De pessoas que estavam desarmadas num lugar onde não tem como se configurar um caso, por exemplo, de golpe. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com a esquerda lá atrás, que armados cometeram crimes atrozes e que depois viveram um processo de anistia que recebe, inclusive, valores por conta disso. E mesmo assim, essas pessoas que não fizeram nada disso não tiveram aí essa condição ainda de ter uma anistia. Mas nesse momento é um avanço, esse PL da dosimetria, que pelo menos permite que algumas pessoas tenham um pouco mais de paz, de tranquilidade nesse momento. Mas certamente essa luta não acabará assim, só com esse PL da dosimetria. Certamente continuará essa luta para buscar, de fato, uma reparação maior desses danos que foram causados a essas pessoas. Mas agora é a luta do Congresso para tentar, acredito eu que vai, com a graça de Deus, derrubar esse veto do Lula para fazer com que esse PL da dosimetria se torne efetivo no nosso país. Assim, às vezes dá para ver que tem muita gente que tem uma cara de pau, porque na era que a gente tá com internet, com vídeo, tinha muitos jornais que de modo paralelo publicava e via que era muito pacífico, né? Estavam famílias ali presentes, mas se constrói uma narrativa a tal ponto que as pessoas têm que engolir goela abaixo ali aqueles que estão impondo, né? Então assim, fica uma vergonha, né? E as pessoas vivem, infelizmente, a rede social permitiu isso, Elton. Hoje as pessoas vivem em bolhas, né? Vivem em bolhas, entendeu? Então, assim, o pessoal que congrega com essas pautas mais ideológicas de esquerda, por exemplo, eles vivem em bolhas. Eles só recebem conteúdos da rede social, inclusive, que são conectados com aquilo que eles... Só consomem aquilo, né? É isso mesmo. Então, e argumento todo mundo tem. Com narrativa, falso, mas é convincente para eles. E eles começam a repetir isso. As pessoas que estão lá na base, que são alienadas. Muitas delas elas não têm noção do que elas estão defendendo. Mas elas estão defendendo porque elas precisam de ter um argumento para defender a ideia que ela colocou algum dia para alguém. Então, e da mesma maneira, quem é de direita também tem que ter essa consciência de que nós estamos também recebendo conteúdos que estão conectados com aquilo que nós acreditamos. Então, temos que ter sabedoria para não virar também um papagaio de pirata e só porque alguém de direita falou alguma coisa também, eu vou ficar repetindo. Não, eu vou ver se isso de fato é verdade primeiro, né?
Se não tem, seja de esquerda ou seja de direita, se não tem ali uma baita de uma fake news ou uma narrativa, né, Perfeito. infelizmente. Então existem pessoas e pessoas. Então, mas ali estão, é um absurdo e as pessoas ficam repetindo isso, né? Repetindo essa defesa dessa punição de um pseudo golpe que poderia acontecer, que não aconteceu, mas então assim, é um absurdo que Loucura, foi né? construído, né? Agora, é o fim mesmo da era Bolsonaro? Porque eu fico me perguntando o seguinte: que poder subversivo é esse, por exemplo, que a esquerda tem? Porque o candidato deles estavam presos, eles conseguem tirar e ainda conseguem colocar o cara na cadeira de presidente. Agora, o contrário também não é verdade. Porque se foi uma ótima campanha política ele tá preso e sair, por que que a direita também não consegue fazer a mesma com o seu candidato principal de direita? Tirar agora o Bolsonaro da cadeia e colocar ele na cadeira de novo da mesma forma que fizeram com o Lula. É porque o Lula diz sim ao sistema. O Lula, ele concorda com tudo o que lhe convém, né? Não é um projeto de país, é um projeto de partido, é um projeto de poder, um projeto que maquiavélico, onde os fins revolucionários que eles buscam implementar no mundo, os fins, na cabeça deles, justificam os meios. Quais meios? Quaisquer meios. Então, agradam a todos que integram o sistema. Agradam ao sistema midiático, agradam ao Supremo Tribunal Federal, agrada a todo mundo. E o Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro, de fato, fez ali um papel, né, de maestro de um país. E às vezes, como maestro de um país, você tem que dizer não, né? E o Bolsonaro disse não para muita gente grande, muita gente forte, e o sistema se virou totalmente contra ele. Diferente do Lula, que diz sim para todo o sistema. Então, por isso que o Lula teve essa condição de estar hoje, ser um ex-presidiário, descondenado, porque nunca foi inocentado, né? Mas descondenado de alguma maneira, né? Por um erro. Ah, mas é que esse processo tinha que ter sido aqui. E ele começou aqui, então ele é nulo. Então, assim, um absurdo que aconteceu era só para tirar ele da cadeia, para colocar ele no poder, para tirar o Bolsonaro. E aí construíram toda essa narrativa do 8 de janeiro para tirar efetivamente o Bolsonaro da disputa nesse ano, né? Mas, enfim, eu acho que o Bolsonaro ele cumpriu um papel, em se supondo que ele não vai poder ser candidato, cumpriu um papel extraordinário no nosso país. Conseguiu derrubar as escamas de muita gente, inclusive minhas, que eu também vivi um processo de alienação longo dentro da minha vida, depois que entrei numa universidade, onde é um centro de doutrinação ideológica e de alienação muito forte da cabeça do jovem, que chega na universidade, chega lá e você lida com professores doutores, ou seja, são deuses do Olimpo dizendo o que é a verdade, que na verdade são narrativas, são ideologias, né? Então, o Bolsonaro cumpriu um papel na cabeça de muita gente extraordinário de dizer assim, olha, eu vim para dividir nesse sentido, assim, de mostrar quem é quem. Não tem problema da pessoa ser de esquerda, mas ela tem que deixar claro o que ela defende, né? Então, assim, agora, antes vivia tudo, a esquerda dominava o sistema político, toda a esquerda. Você fala em PSDB, que para nós lá atrás, lá quando o Lula era candidato a presidente, o PSDB era considerado partido como se fosse um partido de direita, que é um partido de esquerda, né? O PSDB, Oposição, mas o PT, o PDT, enfim, todos esses partidos, né? Inclusive o PDT, por exemplo, tive filiação no PDT, por exemplo, por essa alienação. Para mim, assim, o que era um partido político? É um partido político. Mas, na verdade, enquanto a gente tinha essa alienação de não ter noção do que era um partido político, eles estavam, todos eles, trabalhando essa articulação, né, maior do ponto de vista ideológico. Então, o Bolsonaro cumpriu um papel extraordinário que, independentemente dele poder disputar a eleição ou não, ele abriu os olhos e hoje existe uma direita muito ativa e muito atenta, né, ao que, de fato, nós queremos de país daqui para frente, né? Então, o Lula está no poder hoje, mas eu acredito que, com a graça de Deus e uma luta bastante ativa, nós vamos poder fazer uma virada de página novamente e deixar esse período nebuloso do nosso país, tomado pelo PT durante todos esses tempos, vamos deixar para trás esse Então, isso que eu ia perguntar. O principal candidato da direita tá preso, né? Então dá pra gente ser otimista nas próximas eleições agora, presidenciais? Nós temos o dever de ser otimistas, Everton. Quem perde a esperança sem lutar já cometeu um erro absurdo. Então, assim, nós só podemos perder uma luta depois de ter lutado. Então, assim, nós temos que acreditar até o fim que temos condições, sim, de vencer. Se um dia, contra tudo e contra todos do sistema, um cara muito repelido durante muito tempo dentro do Congresso Nacional, conseguiu chegar à presidência da República sem nenhum partido apoiando, com 9 segundos de tempo de TV, que dava mal para falar o número dele,
e o cara chegou à presidência da República. Então, isso por si só já deve alicerçar a nossa esperança de que é possível, sim, fazer uma diferença de novo nas eleições desse ano. Então, eu acho que nós temos que ter não só a esperança, mas uma certa segurança, inclusive, de que nós temos a força. O que aconteceu talvez na eleição passada, Everton, é que o próprio público de direita talvez tenha subestimado o poder da esquerda, o poder do Lula. Como que um cara que está preso vai voltar a ser presidente da República? Sim. Pois é. Estava preso. Então, acho que mas a força da direita no país é muito grande. Só que é aquilo que nós falava do aborto. Eu sou contra o aborto. Tá, mas o que você está fazendo, meu irmão? Não, eu sou contra o PT, sou contra o Lula, tal, mas o que você está fazendo, de fato, né, nesse processo agora, para fazer com que esse cenário mude? Então, acho que não subestimar. Se quando estavam fora do poder conseguiram chegar ao poder, imagine agora no poder, com toda essa capacidade de dizer sim para tudo, de acreditar que os meios justificam os fins. Então, é muito forte. Então, nós temos que ter essa clareza, mas é uma clareza, não medo. O medo, ele afugenta, né? Agora, a consciência, ela faz com que a gente tenha mais força. Eu tenho consciência da força do meu adversário. Então, a arte da guerra, né? Eu tenho que conhecer o meu adversário e ter que conhecer mesmo, para daí ter mais condições de enfrentar ele com as armas adequadas, né? Então nós temos que ter essa consciência da força que tem hoje o PT e a esquerda no nosso país, mas nós temos que saber que a força da direita também é extraordinária, e se nós colocarmos realmente a nossa mão na massa, nós temos total condição de fazer a mudança como foi feito em 2018, por exemplo. Eu acho que isso ficou claro também, né? O povo viu que tem uma força popular. Sim. E eu falo da importância da unidade da direita, porque assim, a gente pode pensar aí, o principal candidato seria a indicação do Bolsonaro, que é o próprio filho, mas quem tem uma resistência ao Bolsonaro, mas também que não gosta daquilo que tem vivido no governo do PT, tem meio que um orgulho de não querer Nenhum nem outro. nenhum nem outro. Aí fica nessa coisa e acaba que a gente se estrepa de novo, né? Acaba que a direita fica dividida, vamos dizer. Eu acho que tem que estar na mentalidade do cidadão, o cara que é centro, o cara não é direita, não é esquerda, tal. O que ele espera de sociedade? Exato. O PT e a esquerda representa, né, o que ele espera de sociedade, que defende as pautas contra a vida, que defende as pautas de cerceamento de liberdade, que defende as pautas autoritárias, que promove, por exemplo, em 3 anos, o aumento ou a criação de 25 novas cargas tributárias no país. Então, se o cidadão que está neutro não quer o Lula, não quer o Bolsonaro, ele tem que escolher que tipo de projeto que ele quer para o seu país. Então, não tem que pensar na pessoa, tem que pensar no projeto que está aí por trás. Boa. Então, assim, não, eu sou contra isso. Então, meu irmão, não importa quem seja o candidato que vai estar do outro lado. Eu não quero a esquerda comandando o país. Então, essa tem que ser a leitura que tem que ser. Não tem que ser a pessoa, é o Lula, é o Bolsonaro. Não, é o projeto que eu quero de país. Eu sou a favor de aumento de carga tributária. O cara fala assim, não, o cara é favorável. Quem é o louco que faz isso? Né? Então, assim, o Lula e a esquerda, eles têm o projeto de aumento do Estado e redução das liberdades. Assim, eu quero esse projeto? O cara quer esse projeto? Se quer esse projeto, tem que votar no Lula. Quem não quer esse projeto, tem que votar no candidato que for contra isso. Okay. Quem é o candidato? É o candidato que o Bolsonaro indicou? É o candidato que é contra a esquerda, é contra o Lula, porque o Lula representa isso. Eu então, diria até o candidato que tem mais possibilidade a maior de combater isso, né? Ué. Tem que Quem vai ser o nosso candidato? É o candidato que possa vencer esse projeto que está aí, comandando o país hoje, que nós não queremos, que nós repudiamos, né? Então é isso que nós temos que pensar. Então, eu acho que isso faz com que haja uma união da direita. Seja no primeiro turno ou seja no segundo turno. Mas no primeiro vai ter o candidato X, Y, Z, tal. Tá, mas o que ele representa? Ele representa uma proximidade com o Lula e com a esquerda ou não? Se não representa, é um candidato, o que Jesus disse? Quem não é contra nós, é a nosso favor. Sim. Pois é. Então quem não é Lula, quem não é esquerda de maneira muito clara, está, digamos assim, não deve ser atacado. Não deve ser atacado, porque não está junto no primeiro turno, mas no segundo turno pode estar todo mundo junto, né? Sim. Contra esse projeto que hoje o Lula representa para o nosso país. A gente falou bastante de política. Uma coisa que eu queria a gente conversar aqui antes de finalizar, perguntar antes que acabe, senão a gente chegava não perguntando, que é o que também é o intuito principal aqui do nosso podcast. O senhor sempre foi católico? Como é que foi esse processo de conversão? Eu queria saber um pouquinho disso aqui nesses minutos derradeiros da nossa conversa. Everton, por graça de Deus, sempre fui católico. Assim, mas existe o católico, né, que é o chamado católico de IBGE, né? Então, assim, acho que por muito tempo talvez eu tenha sido católico de IBGE também. Né? E existe um momento em que, por alguma ação,
Deus concede a graça da conversão efetiva, de você tornar um católico mais que consegue compreender o sentido de ser cristão, né? Que é o de não ter Deus como seu chofer, como seu garçom para atender os seus desejos, atender as suas vontades, mas entender que nós, o maior princípio nosso não deve ser se servir de Deus, mas servir a Deus, amar a Deus, né? Que às vezes é um processo tão difícil, né? Você tem que começar a entender o que Deus fez na tua vida para você estar até hoje com tudo que você tem, as graças tantas extraordinárias que Deus te deu, mesmo quando você não merecia, para você conseguir encontrar razões, né? E a graça de Deus que te dá também essas razões para poder, de fato, viver uma vida que busca honrar a Deus, amar a Deus, que seja feita a tua vontade, a vossa vontade na minha vida, e não que seja feita a minha vontade com a ajuda de Deus. Porque a minha vontade é muito difícil de conseguir compreender se eu tenho razão ou não. Mas Deus sabe tudo. E Deus cuida, e Deus nos ama a ponto de permitir que seu filho viesse ao mundo e entregasse a sua vida de maneira tão dolorosa por amor a mim. Como é que eu faço para retribuir isso? Não é só agradecendo. É, de fato, primeiro de tudo, não ofendendo o coração de Deus. Eu sempre digo para os meus filhos, olha, melhor do que um abraço é uma não ofensa. Entre receber um abraço e um muito obrigado do meu filho, eu prefiro que ele nem me dê um abraço, nem me dê um muito obrigado, mas que não desagrade o meu coração. Porque a dor que causa para um pai, quando um filho o ofende de alguma maneira, é muito dolorosa, sabe? Eu digo isso como pai e tenho certeza que Deus, com o amor que tem por nós, que é incomensuravelmente maior do que o meu pelos meus filhos, por exemplo, o amor que Deus tem por todos nós, eu penso que Deus é muito, muito injusto a gente ofender o coração de Deus. Então, se a gente tiver essa clareza de que mais do que dizer obrigado, que é agradecer, eu devo não desagradar a Deus, isso muda tudo. Então, esse processo de conversão acabou acontecendo em algum momento e a gente está numa busca constante, né? Orai, vigiai e perseverai até o fim, né? A conversão ela é um processo contínuo, não é um processo estanque. Agora eu estou convertido, sou santo. Não. A santidade ela vai sendo construída e nós estamos buscando isso, né? Vem pela graça de Deus e pela nossa ação, pela nossa boa vontade também. Tem alguma passagem bíblica que norteia assim o seu chamado, a sua missão? Como você se apoia dela? Cara, a Sagrada Escritura é uma graça, né? Se você pegar ali, Elton, do começo ao fim, especialmente do Novo Testamento, a gente consegue sintonizar mais com o que nós vivemos hoje. Mas eu acho que as bem-aventuranças, por exemplo, que nós vimos nesse domingo, né? Assim, é tão maravilhoso você ver aquilo, né? Que tudo que Jesus falava, não estava... A nossa felicidade está no céu. É lá que nós vamos alcançar a felicidade que nós buscamos, não é aqui com o dinheiro. Se dinheiro fosse sinal de felicidade, os países ricos e os grandes ricos não teriam depressão e não cometeriam, inclusive, suicídio em muitos casos. Então, a felicidade não está nos bens materiais, está no céu. E Jesus começa, né, o fim, que é a felicidade, começa com a primeira palavra que Jesus fala, é felizes. Como é que faz para ser feliz? Que é o que todos nós buscamos. Que é fazer, então, esse esforço todo para chegarmos um dia e estarmos contemplando a face de Deus face a face lá no céu. E para isso fazermos o que é possível fazer com a graça de Deus aqui na terra, para honrá-lo e principalmente para não desonrá-lo, né? Que acho que é nossa busca, deve ser a nossa busca incessante. Maravilha. Deputado, o que eu queria pedir para o senhor agora toda vez que a gente vai finalizando assim a nossa conversa, eu peço para o convidado sintetizar tudo que a gente falou até aqui. Então a gente passou de 1 hora de conversa, então muitas pessoas que vão assistir talvez queiram falar assim, o que eu deveria guardar? Escutei muitas coisas, mas na correria do dia a dia algumas coisas acabam se perdendo. Mas se fosse para pegar tudo que o deputado falou agora e eu pudesse guardar uma coisa, o que seria? O que o senhor diria assim, para sintetizar toda essa conversa? O resumo dela toda. Meu Deus. A importância da participação do leigo, do católico na política. Muito importante tirar isso da memória de que política não se confunde com religião e que não deve falar, não. Isso é um erro absurdo que tem que ser expurgado do nosso meio. A política ela é fundamental para tudo que acontece na nossa vida, desde o nosso emprego até a nossa liberdade religiosa. Né? Falamos no começo sobre a minha trajetória política, né? Então, deputado de 3º mandato no Estado, nesse momento pré-candidato a deputado federal. Então, acho que foi o começo da nossa conversa. Depois, toda essa importância de nós pensarmos a vida
como o dom mais precioso de Deus e defendê-la com todas as nossas forças, né? Com ativismo, com protagonismo, e não só em fala, só em posição. Eu sou contra, não, eu sou contra o aborto porque ele de fato é um mal, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico e do ponto de vista humano, físico e psicológico, para a criança e para a mulher, né? E defender de fato, digo assim, não só das pautas de direita, Everton e Elton, digo das pautas conservadoras que alicerçam a nossa fé, as pautas que alicerçam a nossa sociedade, né? O direito romano, a filosofia grega e os valores judaico-cristãos, que é o que alicerça a nossa sociedade ocidental e que estão sendo seriamente atacados pelas ideologias marxistas, especialmente a partir da escola de Frankfurt, onde eles planejaram tudo o que hoje nós estamos vivendo. Então fazer esse enfrentamento e ter essa coragem e rezar muito, orar para que Deus levante homens e mulheres de coragem, de fé, para levar a verdade, porque nós vivemos alicerçados pela verdade. Nós devemos sempre viver a verdade e levar a verdade, e de enfrentar todo o mal que está colocado no nosso país, né? E ter a coragem agora de ter esperança e força e coragem que nós podemos sim fazer a diferença nesse ano para mudar os rumos desse país, e pedir inclusive, Everton, que quem estiver no comando do nosso país ajude o povo a crescer em virtude. Muito E bom. não só em prosperidade. Muito bom. A prosperidade não necessariamente traz virtude. E o homem sem virtude, quando digo homem e mulher, é um homem fadado necessariamente ao fracasso, do ponto de vista físico, humano e espiritual. Então, eu peço muito a Deus isso, que Deus conduza para que tenha uma pessoa que consiga ajudar o povo a ser mais virtuoso. O povo está Legal. completamente perdido em virtude, em valores, e isso está destruindo a sociedade, né? O que nós vemos de mazelas da sociedade é fruto de uma família já desestruturada e de homens e valores sem virtude, sem compreender o que de fato tem sentido e tem valor na vida. Acho que não consegui sintetizar tanto, mas acho Tá que é isso, ótimo, né, Everton, sim, né? tá ótimo. E a minha gratidão, né? Por estar aqui também faz parte Não, desse, alegria. né? Minha alegria de poder estar aqui com vocês e falando com toda a audiência No Barco. Agora a regra aqui é o seguinte: quem senta nessa cadeira e depois levanta dela, não deixa ela vazia. Que é o seguinte: o senhor vai ter que olhar pra câmera e convidar alguém pra sentar aí. Só que a gente fala assim, não é uma indicação, é um convite de fato seu diretamente pra essa pessoa. A gente vai dar um jeito de fazer chegar nela. Pode ficar tranquilo. Porque a gente fala assim, se você indica, aí a gente fala, o deputado indicou o senhor e tal, fica por isso mesmo. Aí ele nega um pedido nosso. Agora, se você convida e ele não vem, é o senhor que ele tá negando. Posso dar 3 sugestões, então? Não é sugestão, não, é um convite mesmo. Você Convite. Você pode olhar pra câmera e fazer, eu queria convidar você, fulano de tal, meu amigo, pra vir sentar aqui. Tá, eu vou convidar 3, então não são... Olha lá na câmera lá. Um pode é olhar meu lá. amigo, né? E os outros eu não tenho uma amizade próxima, Beleza. mas admiro muito. Mas vai o convite. O primeiro, né? Acho que seria muito bom ter aqui o Padre Paulo Ricardo. Tá? Padre Paulo Ricardo, se puder vir aqui, eu vou com certeza acompanhar e vai ser uma honra, certamente, desfrutar de toda a sabedoria dele. O nosso paranaense Bernardo Kister, que eu não sei se já veio aqui ou Ainda não. não. ainda Então, não. Bernardo, eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas admiro muito o trabalho dele, né? Tudo que ele defende, tudo que ele acredita, né? É um protestante convertido, É. Sim. né? Então, assim, um católico que realmente tem a nossa admiração. E o professor Felipe Neri, que eu não sei se já veio aqui também, se não veio, aliás, vou estar com ele sábado em Guarapuava, ele está fazendo um projeto em termos de Brasil maravilhoso, de estruturação de escolas confessionais católicas. Então, assim, é um projeto maravilhoso que eu acho que, eu sempre digo assim, é uma escola de Frankfurt ao contrário. Muito bom. É construindo mentalidades para fazer o enfrentamento em defesa dos nossos valores a médio e longo prazo. Legal. Formar cidadãos, de fato, virtuosos dentro da educação. Então, fica o Perfeito. convite para esses 3 aí. Espero vê-los aqui. Pois é. O senhor vai estar com ele, então já... Vou estar no sábado. Cita o nosso nome lá pra ele. Vou estar no sábado, então vou lembrar, Perfeito, então, lembra né? lá. É uma pessoa fantástica também. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade, por todo o esforço. Eu sei que a agenda do senhor não é fácil, né? Além de tudo, né? É deputado, porque primeiro Olha só. é pai de família, casado, tem todas as atividades em casa. E é deputado estadual, mesmo assim, fez questão de estar aqui conosco e certamente contribuiu demais, tanto Obrigado. para nós, para nossa consciência política cristã, como para toda a audiência do No Barco que vai Eu estar acho vendo também essa que é só conversa. um destaque para as pessoas que acompanham, procurar rede social, né? Isso. Vendo que, assim, às vezes a gente pega na hora para saber quem são os candidatos ali na hora de votar, mas agora, pega agora, ó. Teve a oportunidade de já escutar um pouco, acompanhar mais o trabalho. Então acho que é uma boa oportunidade. Se aproxime aí dos candidatos católicos que levam a coisa. Jesus de fato a sério, leva o evangelho a sério. E tempo de eleição também está se aproximando. Não deixe para tentar
ver estudar as propostas do seu candidato nas vésperas da eleição, né? Então aqui já tá uma oportunidade para você começar a estudar agora. Perfeito. Enfim, Eu quero aproveitar, Everton, para finalizar, convidar as pessoas que quiserem acompanhar o meu trabalho. Boa. Né? @Márcio Pacheco Federal. Enfim, fácil de localizar. E agradecer muito pelo espaço. Desejar que Deus abençoe muito a vida de vocês, que o No Barco cresça, Amém. porque vai estar levando mais a verdade, mais a palavra para tantas pessoas, então. E mandar um grande abraço, um grande beijo para minha família, para minha esposa, que com certeza está acompanhando, a Silvana, né? E para minha família, que sempre é uma dorzinha para o político, é poder ter essa necessidade de estar distante da família há muito tempo, né? Então, eles ficam sozinhos lá, mas são os meus alicerces, né? Eu sempre digo assim, primeiro Deus, depois a família, e a família alicerçada pelo casamento. Muito As pessoas rezam muito pela família, mas esquecem de rezar pelo casamento. Família existe enquanto o casamento está em pé. legal. Quando o casamento se desfaz, a família se desestrutura. Então, Perfeito. rezar muito pelo casamento. Quem é marido, cuidar mais da esposa. Quem é esposa, cuidar mais do marido. Antes, inclusive, dos filhos. Exatamente. Porque estando os dois bem, os filhos vão estar bem. Estando os dois brigando, não desentendendo, os filhos não vão estar bem. Então, acho que é isso. Deus Amém. abençoe. E eu acho que também é válido agradecer a conexão aí que foi feita pela Cola de Deus. Sim. Então, agradecer os irmãos da Cola de Deus. Ó, né? inclusive, eu tô com a Aí, ó, camiseta vendo que eu aí. ganhei do Vinão, né? Aí, ó, tô fazendo aqui o merchan da Cola de Deus, porque eles de fato merecem. Vinão, grande abraço também, irmão. Toda a comunidade Cola de Deus do nosso Paraná, de Maringá, que eu fui lá visitar. Grande beijo pra todo mundo aí. É isso aí, valeu. Diante disso, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Boa.